Mas eu queria falar nessa noite sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e na grande maioria das vezes, ele é esquecido dentro da igreja, né? Nós falamos de tanta coisa, mas nós não falamos do principal na vida da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Porque você está aqui hoje, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. Sabia disso? Você tem que agradecer ao Espírito Santo por você ter ouvido a voz de Deus, e ele ter tocado em você, e ele ter feito com que você se quebrantasse e se rendesse a Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a obra que o Espírito Santo faz em nós, e vou fazer hoje como o Jonathan, né? Deu certo não, Guilherme? O que houve? Aí, isso. Temos que aprender a usar as ferramentas, né, gente? Eu vi nos jovens os meninos usando, o Arthur dando show, depois o pastor Jonathan falou assim, rapaz, eu tenho que aprender a mexer nesse negócio também, né? Mas vamos lá, né? A obra do Espírito Santo começa na nossa salvação. O Espírito Santo, como eu falei, ele é essencial para a salvação. Porque sem ele nos convencer do pecado, nos convencer da verdade do Evangelho, nós não vamos mudar. Uma vez eu estava lendo um livro do do Augusto Cury. Augusto Cury é um dos homens mais inteligentes do Brasil e do mundo. O QI dele é altíssimo. Ele escreve livros que já foram traduzidos para diversas línguas ao redor da terra. Um homem de um conhecimento e um respeito em toda a terra. E o Augusto Cury, ele era ateu. Ateu, e que se alguém fosse debater com ele, perdia. Ele desconvencia o cara do Evangelho, o cara era bom. E um dia ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Aí não teve jeito. Aquele homem que achava o dono do conhecimento e da verdade, se rendeu à verdade. Por isso, queridos, a palavra de Deus diz lá em João 16, versículo 8, nós teremos vários textos, se você quiser depois estar anotando, por isso que a gente faz questão de colocar no painel, para que você possa anotar os textos, depois você confirmar na sua casa. Lá em João, no capítulo 16, fazer o seu devocional também durante a semana. Tudo isso que a gente está meditando e trazendo aqui na nossa igreja, tudo isso é trabalhado no discipulado que a nossa igreja tem. Então, se você, pastor, eu quero ter mais conhecimento bíblico, entra num grupo discipulado. Você vai aprender mais sobre a Bíblia, você vai solidificar a sua fé e você vai descobrir coisas que você não imaginava no discipulado. Então, se você ainda não está, pastor, eu quero, pastor Jonathan vai resolver o seu problema. Tá bom? Mas vamos lá. João 16, 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus, até então Jesus e os profetas é que eram usados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, nós estamos sob o domínio do Espírito Santo de Deus. É ele que convence. Às vezes nós achamos que a retórica da nossa pregação são as boas palavras, os sermões eloquentes. Sermões eloquentes, boas palavras, toca na alma. Mas o que toca no Espírito é o Espírito de Deus. A gente pode convencer as pessoas com uma dinâmica bonita, as pessoas serem tocadas pela música, serem tocadas pelo ambiente, pela iluminação, mas não há transformação de vida. E nós vamos ver que a transformação ela só acontece quando é o Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa. 2 Coríntios 3, versículo 18, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando justamente aquilo que acontece conosco. Ele diz assim, assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, queridos, sem a obra do Espírito, o Evangelho é uma letra morta. Foi o que a gente cantou aqui. E não estava nada combinado. Eu nem sabia da música, eu sabia que ia ter uma música diferente, mas eu não sabia que era isso. Porque é o Espírito que traz vida, ele que vivifica. Sem o Espírito, você é uma obra morta. E às vezes que nós estamos na igreja e nós não fomos tocados e convertidos pelo Espírito.
Nós entramos na igreja porque a igreja é um lugar legal, um ambiente bom, as pessoas, teoricamente, são boas, e nós chegamos, é um grupo muito bom. E já pastoreei a igreja uma vez, eu pastoreava uma igreja, e uma pessoa que era religiosa, ela frequentava a igreja há muitos anos, e veio de tradições familiares, e num culto, eu acabei de pregar, aí terminou o culto, sua irmã chegou e falou: pastor, por que o senhor não fez apelo hoje? Eu falei assim: porque eu olhei e só tinha crente na igreja. Falei assim: pastor, hoje eu queria aceitar Jesus. Eu falei assim: mas a senhora faz parte da diretoria da igreja? Pois é, pastor, hoje eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus. E ali eu vi que realmente, às vezes, nós temos na igreja pessoas que são religiosas. E eu vim de uma tradição religiosa. Minha mãe criou a gente na igreja, nós fomos criados na igreja. Mas eu tive que ter a minha experiência com Deus. Eu tive que conhecer Jesus. Olha, nós temos os nossos embaixadores, que são fera na Bíblia. As nossas mensageiras que dão show, tá? Aí essa semana vai ter uma competição entre embaixador e mensageiro aí, vamos ver quem vai ser realmente... Vai estar mais na ponta, né? Eu estou apostando nas meninas, né? Lógico, vou apostar nesses meninos, vou apostar nas meninas. Né? Mas, se eles não tiveram experiência com o Espírito Santo de Deus, eles serão apenas conhecedores da palavra, mas não haverá transformação, porque é o Espírito Santo que faz isso. Sem ele a obra é morta. Vamos lá. Passou não, Guilherme. O que eu vi? Guilherme falou que era automático. Eu tocava aqui e passava, mas não estão aprendendo, né? O Espírito Santo, como nós falamos, ele é uma pessoa, ele tem atributos divinos, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é eterno. Queridos, ele veio do Pai e do Filho e ele participou ativamente desde a criação e na obra de redenção, porque quando Maria ficou grávida, a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo. Mas você imagina, em tudo nas nossas vidas, o Espírito Santo, ele esteve e está presente. Nos momentos mais importantes da história, ele estava presente. A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre tudo isso. Ou seja, é o Espírito que traz a realidade de todas as coisas. Vamos confirmar aqui Hebreus 9, 14, só para nós lermos. São muitos textos, depois você pode estar lendo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha, eu vou falar assim pela minha experiência cristã. Eu nasci na igreja, mas a gente acaba tendo pecados que a gente acha que não é pecado. Eu, em certa ocasião, eu já contei isso aqui na igreja, eu trabalhei numa empresa muito grande, e nessa empresa as pessoas, elas tinham... Todo mundo levava as coisas para casa. E é interessante que passava na portaria, ninguém revistava. Uma vez um cara levou uma churrasqueira que ele fez lá dentro, toda inox, levou, passou na portaria. Então, o chefe levava, todo mundo levava. E aí você está num ambiente que as pessoas estão levando, você leva também, né? Na sua caneta, você levava fita isolante, era um rolo de fita isolante, fita dupla face, silicone, né? Então, eu entrei nessa onda. E eu comecei a sentir um distanciamento de Deus. Comecei a sentir uma frieza. E aí, ouvindo uma mensagem, uma pregação, a pessoa falou o seguinte: às vezes, o Espírito Santo, ele se entristece com os pecados da nossa vida. E nós sentimos uma frieza espiritual. E eu comecei a avaliar e falei assim: cara, estou sentindo uma frieza espiritual, mas... Aí eu orei e perguntei: Espírito Santo, não adultero, não saio contando mentira, não roubei nada de ninguém. Não é que eu falei, não roubei nada de ninguém. É incrível, gente. Já passou por isso? Veio o filme assim, ó, aquele monte de fita isolante, aquele monte de fita crepe passando. Eu falei: Jesus amado, o que foi isso? É o Espírito Santo. Ele nos mostra a nossa realidade. Eu falei: Senhor, eu vou devolver aquilo que eu peguei. E foi tão libertador que eu senti como se eu tivesse
esvaziando um cofre cheio de imundícias. E o Espírito Santo ele faz isso conosco direto, ele nos convence, ele nos mostra o caminho que nós estamos seguindo, ele nos mostra como nós estamos vivendo, e ele fala a nós de uma forma muito clara. E às vezes nós não temos esse hábito de conversar com ele, de perguntar a ele, e nós achamos que está tudo normal. Aí nós vivemos uma vida distante do Espírito de Deus. Aí nós nos tornamos crentes emocionais. Aí nós não perdoamos, nós não amamos como nós devemos amar, porque, gente, nós só vamos conseguir perdoar as pessoas pelo Espírito Santo. Nós só vamos conseguir amar as pessoas no Espírito Santo. Porque senão vai ser só aquela coisa de página de internet, que nós ficamos especialistas, né? A botar coraçãozinho, e ficou algo assim tão robótico. A gente vai dar o parabéns, vai lá na página da pessoa, dá um parabéns, a gente já não liga mais, a gente já não manda uma mensagem, a gente se tornou muito impessoal, porque o mundo está tentando fazer a gente se distanciar das pessoas. E a gente quer viver o nosso mundo. E o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele faz que o fruto e que o suportar uns aos outros se torne fácil. Porque, gente, suportar não é fácil. Não é. Né? Andar junto não é fácil. E hoje em dia eu vejo o pastor pregando o seguinte: perdoa, mas você não precisa andar com a pessoa mais. Eu vi um pastor pregando isso esse dia, eu falei assim, cara, mas não perdoou. Porque o perdão, segundo Colossenses, que diz que nós temos que perdoar como Cristo perdoou, Cristo ele nos trouxe de volta à posição que nós tínhamos na criação. O andar todo dia com Deus. Então, se eu perdoo, eu tenho que trazer a pessoa de volta para a posição. No casamento, nos relacionamentos, em tudo. E às vezes a gente, o nosso orgulho, né? Eu vou fazer isso? Meu irmão, você está perdendo a chance de ganhar galardão. A gente sempre fala aqui, né? Nós não trabalhamos mais para a salvação, porque nós já estamos salvos. Amém? Nós já estamos salvos. Nós trabalhamos pela recompensa. A recompensa que nós receberemos no último dia. E essa recompensa, aí a gente vai cantar aquela música, né? Vai valer a pena, né? Por quê? Você vai ver realmente que todo o seu esforço aqui na terra valeu a pena. Como eu disse, ele procede do Pai, ele participou ativamente na criação e na redenção. Terceiro, é eu que passo ou você que passa aí? Aí, né? Terceiro, vamos lá. É porque parece que é o Jonathan que está passando aqui, gente. Aí eu pensei que era, mas é o Guilherme lá em cima. Sempre o Guilherme está por trás das coisas, né? Guilherme é o cara, né? Não, Guilherme é o cara. O Espírito Santo na vida do cristão. Ele está envolvido na concepção miraculosa de Jesus. Maria foi concebida pelo Espírito. Ou seja, quando Deus decidiu que era a hora do Filho vir, foi o Espírito Santo que estava lá. No ministério de Jesus, a Bíblia diz em Isaías 61, versículo 1, que é o Espírito Santo que capacitou Jesus a fazer todas essas coisas, todos os sinais, todos os milagres, tudo que aconteceu foi na capacitação do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele está em nós. Amém? E se está em nós, Jesus mesmo falou, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão coisas maiores. Nós estamos vendo coisas maiores, gente. A expectativa de Deus a seu respeito e a meu respeito é que nós façamos coisas maiores. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós estamos vivendo a mediocridade do Evangelho. Nós estamos fazendo beabá no Evangelho, sendo que Deus nos capacitou para irmos além. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa e o homem falando sobre como a humanidade evoluiu nos últimos 100 anos. E a ciência trazendo tudo que o homem conseguiu fazer nos últimos 100 anos. São coisas fantásticas, gente. Você nem imagina do que está acontecendo aí fora. Na parte das comunicações, na parte da medicina, das pesquisas. O cara, ele falou o seguinte, em 100 anos, o homem fez mais de 100 vezes do que a humanidade em toda a sua história. Coisa, né? Coisa fantástica. Hoje você chega em um país,
com um celular, você conversa em qualquer idioma. Você viaja pelo mundo. Você consegue traduzir, ouvir a pessoa e a tradução ser simultânea. Coisa, né? As línguas, as barreiras, elas estão sendo quebradas. E cada vez o homem está adquirindo mais conhecimento e a expectativa é que os próximos 100 anos a nossa sociedade chegue num grau de evolução fenomenal. Só de coisa de filme de ficção científica. Agora, a mesma coisa tem que acontecer no mundo espiritual. Hoje nós temos mais conhecimento de Deus do que toda a história. Não é? Gente, você vai no YouTube, você ouve sermões, os melhores sermões. Todas as pregações são feitas aqui na igreja, estão na internet. Você pode ouvir, faz uma playlist, você vai ouvir pregação. O pastor Ricardo pregou domingo passado, mas toda quarta-feira, gente. Que palavra! Prega muito, domingo de manhã, os pastores que sobem aqui pregam muita palavra. E olha, eu achei interessante hoje quando os meninos postaram lá que a nossa embaixada foi a terceira melhor do estado. Eu falei, isso é reflexo do que está sendo pregado do púlpito da igreja. Porque eles estão ouvindo. Parece que não estão prestando atenção não, mas eles estão prestando atenção. Né, meninos? Estão ali. Isso tudo é porque o conhecimento está sendo passado para eles. A nossa época não era assim, gente. Nossa, maior dificuldade. Eu lembro, precisava de uma calculadora científica para fazer cálculo 1, e era muito caro. Só quem tinha era quem tinha dinheiro para comprar. Hoje um celular faz o que a calculadora científica faz. Coisa fantástica hoje. Nunca chegamos tão longe. Agora, nunca estivemos tão afastados de Deus. Sabe por que nós estamos tão afastados do Espírito Santo de Deus? A violência aumentou, a desigualdade, a corrupção, o número de divórcios extrapolou todas as esferas, isso dentro da igreja. É interessante que dentro da igreja, o número de divórcios dentro da igreja está igual lá fora. O Espírito Santo não está trabalhando nesse negócio, não. Porque se ele estivesse trabalhando no casal, o casamento estava de pé. Porque, meus queridos, suportar é fácil só com o Espírito Santo de Deus. Só com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que, em uma ocasião, na outra igreja que eu estava pastoreando, uma irmã, ela falou comigo o seguinte, pastor, o meu marido é uma mala. Aí eu parei para pensar, eu não sabia dessa expressão, né? Uma mala. Aí me fala, não, mala é que você tem que ficar carregando, né? Porque mala você carrega, né? Aí eu vou chamar ela para conversar e falei assim, minha irmã, não entendi. Você falou que seu marido é uma mala. Pastor, uma mala de papelão molhada. Aí vai pior ainda. Eu estou a ponto de jogar fora. Eu falei assim, não, eu fui explicar para ela, e ela falou, pastor, você não sabe o que o cara é. Eu falei assim, minha irmã, então a senhora tem que buscar o Espírito Santo de Deus. E era ela daquelas do culto, né, que a gente tinha o culto na sexta-feira, que era o culto de libertação, era obreira, e a mulher rodava, era reteté, a mulher era aquela coisa. E eu falei assim, mas a senhora não é tão cheia do Espírito Santo? Está na hora de você usar o Espírito Santo dentro do seu casamento. Ela, mas pastor, eu falei assim, minha irmã, quem vai te capacitar a transformar essa mala em algo melhor é o Espírito Santo de Deus. E aquela irmã, ela entendeu e ela começou a orar. Aí o marido dela, no final, já era obreiro no culto, né? Aí um dia, aí ela veio me apresentar a ele, aí quase que eu falei, seu mar. aí quase que eu falei, mas na hora, opa. Aí ela falando, pastor, esse homem transformou. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós desistimos, mas o Espírito Santo, ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de nós, ele não desiste. Cristo, ele foi capacitado a cumprir perfeitamente a sua missão, incluindo a sua obediência e sacrifício. Tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Quarto ponto, a regeneração pelo Espírito. Olha, a regeneração é uma obra soberana do Espírito, que transforma a natureza corrupta do homem. Vamos lá para João 3, 5 e 6. Olha só o que a palavra de Deus diz. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Olha, o que acontece? Eu e você, nós somos carne, nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa limitação. E quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, quando ele nos convence do pecado, ele começa a transformar esse homem. E se eu fizesse um quadro aqui, eu deveria ter feito, mas acabei nem lembrando disso, e mostrando o homem carnal e o homem espiritual. Se eu colocasse a carne, o espírito e no meio a nossa mente, a nossa alma. O homem carnal, ele é governado pela carne. As carnes têm as paixões, ira, contenda, dissensão e assim vai, um monte de coisa. Essa é a carne. Se alguém te dá uma fechada no trânsito, o carnal, ele vai para onde? Para ira, para contenda, para dissensão, ele vai para aquilo ali. É por isso que a gente vê muita gente morrendo em briga no trânsito, muitas pessoas atirando, esfaqueando o outro, porque na hora do problema, o carnal, ele corre para a carne. Corre para a carne. Aí o homem espiritual é diferente, aquele que foi transformado, aquele que o Espírito Santo começou uma obra de transformação nesse homem. Quando vem o primeiro problema, ele vai para o Espírito. Alguém deu uma fechada no trânsito. Vou orar, né? Orar por essa pessoa, porque ela vai sofrer um acidente aí na frente. Uma vez, a gente estava viajando, eu e Vanusa, e a gente estava numa pista, eram 2 faixas, e a gente estava na velocidade limite, né? Se a faixa diz que é 110, você vai andar 110, né? Porque se você andar acima de 110 a 130, 140 e sofrer um acidente, você morre em pecado. Amém? Você morre no pecado. Sofreu um acidente, você desobedeceu uma lei, a lei do trânsito. E ele estava no limite de velocidade. E aí uma pessoa atrás começou a vir dando farol alto, piscando. Aí na hora, né, o homem carnal fala o seguinte, o Ayrton Senna está vindo aí? Vou dar passagem não, né? Entra a competição, você quer acelerar também, você quer... Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e falou o seguinte, ele está com algum problema. Eu botei de lado, o cara passou, aí mais na frente tinha um posto da polícia, eu vi ele parado, a ambulância colocando a mulher dele dentro de um carro. O carro tirando e botando a mulher dentro de um carro. Aí eu falei, tá vendo? O cara estava desesperado porque a esposa dele estava passando mal e encontrou a ambulância no meio do caminho. E às vezes a gente, em vez de parar para ouvir o Espírito Santo, nós vamos o quê? Nós vamos para a carne. É por isso que hoje nós temos muitos divórcios, muitas brigas, muitas mortes, muita corrupção, que diante da propina que lhe é apresentada, diante da corrupção, o que a pessoa faz? Ela ouve a carne. Dinheiro fácil. Olha a facilidade. Aí a pessoa vai pela carne. E as obras da carne, elas vão trazer todo o contexto e toda a consequência das obras da carne. Não é meramente uma reforma moral, mas uma nova criação. A Bíblia é muito claro, queridos. A Bíblia diz, irai-vos, mas não... Vamos lá, irai-vos, mas não... Irá. A Bíblia diz que Deus se irou. Mas não pode pecar. Já contei aqui, em certa ocasião, eu fui numa casa, na outra igreja que a gente pastoreava, um condomínio de classe média, e a esposa me chamou para ir lá, eu não sabia da situação, pastor, vem aqui em casa para você orar. E eu fui, né, pastor, entra nessas frias, né? Cheguei lá, o cara, gente, na época a TV de 50 polegadas era algo novo, era de plasma, era muito caro, tipo assim, 12 mil reais hoje, né? O marido, em um acesso de fúria, de ira, pegou a televisão, arrancou a televisão e jogou em cima da mesa de vidro. Ou seja, ele jogou uns 20 mil reais fora. Aí estava ele com a mão cortada e a mulher igual uma onça brava. E eu cheguei desse contexto, né? Aí ele falou, pastor, me deu uma ira, que a gente começou a discutir, mas me deu uma ira. Para mim não bater nela, eu quebrei a televisão. Eu falei assim, pois é, você jogou 20 mil reais fora, você podia ter me dado dinheiro. Eu vinha cá e orava com você antes. Gente, nesse momento a pessoa faz e se arrepende. Se arrepende. Mas pastor, como é que eu controlo? É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que transforma a nossa natureza. Como eu já falei aqui, eu trabalhei muitos anos com capelania em presídio, e eu vi homens que eram cruéis,
homens difíceis se tornarem dóceis. Ora, dócil. A pessoa se olha e fala assim, mas fulano, esse cara era matou 4, 5. E o cara era ruim e o cara transformado. É interessante as pessoas que usavam determinada droga, eram viciadas na bebida, na pornografia, viciadas na droga, e elas tiveram um encontro com o Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Passou a tomar raiva da droga. Se eu estava conversando com uma pessoa que foi no último Reviva, e ele bebia muito, todo final de semana ele estava entornando. Hoje de manhã ele estava no culto, e a gente conversando, ele falando, rapaz, desde o Reviva, eu tomei um nojo de bebida. Assim, ó, era grade de cerveja, final de semana, ia tudo. Bebia, descia tudo. Bebida mais quente. Assim, hoje eu estou desde aquele dia sem colocar bebida alcoólica na boca. Aí ele falando o seguinte, parece que passaram uma esponja na minha cabeça. Eu falei assim, é o Espírito Santo. Só ele pode fazer isso. Quinto ponto, a preparação, né, para a regeneração. O Espírito Santo ele ilumina a nossa mente e convence do pecado, preparando o coração para a regeneração. A iluminação não é garantia de salvação, mas é um passo necessário para a conversão. O Espírito Santo ele dá aquele toque. Agora, é você que faz as outras coisas. Porque Deus, ele é um cavalheiro. Nosso Deus, ele não quebra portas. Ele bate. Se você abrir, entra. Deus não trabalha como nós, né? Ele toca e mostra, ó, essa é a sua realidade. E é aqui que eu quero que você chegue. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Sexto, a depravação humana e a necessidade da regeneração. O homem natural, ele está espiritualmente morto e incapaz de agradar a Deus. Vamos para Efésios 2, primeiro. Porque a mente não regenerada, ela é hostil às coisas espirituais. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Olha, o homem sem ser regenerado, sem nascer de novo, ele está totalmente fechado para as coisas de Deus. Ele não consegue ver as coisas de Deus como nós vemos. Para ele tudo é manipulação, é hostil. E nós podemos ver isso claramente, que às vezes as pessoas elas chegam para a igreja, elas ficam um tempo, mas depois elas vão embora. E hoje nós temos uma grande quantidade de desigrejados no nosso país. Hoje praticamente a população desigrejada, ela é praticamente igual à população que frequenta a igreja. Por que isso? Porque ela não foi tocada pelo Espírito. Ela foi iluminada, mas ela simplesmente não deu o passo, não deixou o Espírito Santo completar a obra. E aí são hostis às coisas do Evangelho. Quando a gente fala sobre amar, sobre perdoar, aí nós já botamos uma barreira. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para amar? Onde? E quando nós começamos a falar das coisas espirituais, não há transformação. Olha, desde que eu comecei aí no sertão da Bahia, eu comecei a ver algumas transformações que o Espírito Santo de Deus faz. Os irmãos aqui já foram em Paratinga. Paratinga é onde a nossa igreja tem uma das bases missionárias. Hoje nós temos 3 cidades, né? Paratinga, Botuporã e Tanque Novo. E em Paratinga, interessante que a gente tinha, o pastor Éder, quando chegou em Paratinga, logo de início, né, foi rodando, né, pelo interior, e na Bahia havia muito assalto a banco. E era assalto de explodir, né, a agência inteira. Porque, imagina, você tem uma cidade, aí depois você tem a Caatinga, 80 quilômetros depois outra cidade, e assim eram várias cidades, né? Então, o que eles faziam? Eles botavam fogo num carro, na entrada e na saída da cidade, iam na polícia, rendia a polícia, e ia explodir o banco e pegava o dinheiro. Era comum isso. E tinham acabado de fazer isso em Paratinga. E nós chegamos com os missionários, chegamos com a Kombi, placa de Cariacica. E a Kombi começou a ir, plantar para as roças, visitar. E aí de noite, o pastor Éder e os missionários foram para casa. E aí, na hora que eles já estavam preparando para jantar, só ouviram a voz: sai para fora com as mãos para cima. Aí quando eles olharam da janela, um monte de escopeta apontada para eles. Né? Aí os caras, não,
placa do Espírito Santo. Nunca vimos vocês, anda para cá, para lá, vão assaltar o banco. Até explicar que era missionário, que estava ali fazendo a obra missionária, quase que eles apanharam, né? Porque a polícia na Bahia, geralmente, a polícia da Caatinga, eles não fazem prisioneiros. Já leva já no rabecão. E graças a Deus, tinha um policial que era evangélico, o Manu, que hoje trabalha, ajuda a gente lá, e ele falou, não, realmente, tem um pessoal da Igreja Batista, da AMES, que está trabalhando aqui mesmo. Aí apaziguou o negócio. Mas aí nós começamos a fazer esse trabalho. Eu lembro quando o pastor, um irmão, estava pregando num culto de mulheres, e não tinha nada para fazer na roça, né? Aí culto de mulher foi aquele monte de homem. Aí quando falavam para as mulheres, eu fui pregar para os homens. Aí um homem se converteu, o senhor Zequinha. E se você olhar lá no meu WhatsApp, aquela imagem da luz parecendo uma cruz, foi no dia que ele se converteu. E tiraram a foto, e a luz passando no toldo fez uma cruz. Eu achei aquilo muito espiritual. E aí, o senhor Zequinha chegou e falou, pastor, você faria um culto lá no meu estabelecimento comercial? Eu falei assim, rapaz, lógico, pastor Éder, marca com ele aí. Aí na terça-feira o pastor Éder foi, aí me ligou, pastor, você sabe o que é o estabelecimento comercial dele? É um bar, está todo mundo bêbado. Mas eu preguei esse mesmo. Ele pediu para voltar a semana que vem. Aí na outra semana, o pastor foi lá, chegou lá, ele não tinha deixado ninguém beber. Aí depois, quando teve o culto. Aí convidou para voltar na outra semana. Aí na outra semana, ele falou o seguinte, eu quero ser crente, vou fechar o bar. Aí na hora eu falei, o Éder me ligou e falou assim, aluga o bar agora. Nós vamos transformar esse bar numa igreja. E aí virou uma igreja. Aquilo ali. E aqueles homens que iam beber, hoje são membros da igreja. E aí acabou acontecendo que tinha uma pessoa que ia sempre lá beber, que morava a 40 quilômetros, na região lá de Ponta do Mato, o Duzão. O Duzão começou a frequentar o culto e o Duzão se converte. Aí o Duzão falou, pastor, você poderia abrir uma igreja aqui também? Aí nós vamos lá, era outro bar. Fechamos mais um bar, virou igreja. Hoje nós temos um templo construído. E aí agora está acontecendo a mesma coisa. Pastor Cazé está passando lá no Quilombo, lá em Tomba. Aí uma pessoa começou a conversar, porque o Cazé, gente, ele anda, tá? Ele vai de casa em casa, ele conversa. Ele é aquele cara que chama ele para tomar um café, ele não recusa, ele entra. E se tiver uma galinha cozida, então, nossa mãe, ele entra mesmo. Aí cria um vínculo, porque a comida cria vínculo. Sabia disso? O Espírito Santo usa a mesa, gente. É massa, né? Por isso você está perdendo chance de não levar o pastor para comer na sua casa, os pastores. Né? A mesa cria um vínculo. É um negócio espiritual isso. Eu não sei por quê, porque Jesus fez isso. Né? Jesus gostava dessas coisas, gente. Ah, Mateus foi a mesma coisa. Jesus foi comer na casa de Mateus. Zaqueu. Negócio de Jesus, tinha que ter comida na história. Mas aí o Cazé, passando, começou, chamou para tomar um café. Aí Cazé orou. Aí o cara, você podia fazer um culto aqui. Aí, outra semana foi o Cazé fazer culto. E de frente, um bar. Parece que tem um negócio com a Getsema com bar. Aí o Cazé foi, fez o culto. Aí voltou na outra semana, outro culto. Aí a mulher do bar, ouvindo o culto, chegou e falou, pastor, eu quero fechar o bar. Você faz uma igreja nesse bar? E aí, gente, o bar virou igreja. Tive lá esses dias, mais de 20 crianças cantando. E aí eu estou na porta recebendo as pessoas, e aí começou a chegar os ex-frequentadores do bar. Passou aquele monte de homem. Rapaz, se acendesse um palito de fósforo, pegar fogo no lugar. Porque o índice alcoólico estava terrível. E aí, um chegou para mim e falou assim, pastor, eu já estou vindo pela 5ª vez aqui no culto. Eu quero largar a bebida. Eu preciso largar a bebida. Queridos, só o Espírito Santo de Deus transforma os lugares. Só Ele muda a situação, só Ele produz a regeneração na vida do homem. E hoje eu vejo lá pessoas que eram hostis quando nós chegamos, hoje lá, pregando, dando testemunho. Igual o irmão falando, pastor, essa mulher aqui, ela jogava pedra no carro da igreja. Hoje, a mulher está cantando. Pastor está hoje na nossa igreja em Melgaço, em Rio das Farias também, pastor Demiro, ele falando sobre isso.
As pessoas que antes criticavam ele, que zombavam dele, agora estão lá dentro da igreja cantando, orando, porque o Espírito Santo transforma as pessoas. A santificação, que é outro ponto, o Espírito Santo santifica os crentes ao longo da vida, nos capacitando a vencer o pecado e a crescer em santidade. Gente, a santidade é uma obra progressiva. Olha, tem gente que pensa o seguinte, aceitei Jesus, tem mulher que pensa assim, o marido aceitou Jesus, já virou santo. Vai não, gente, calma. Santificação é progressiva. É por isso que a cada dia a gente vai melhorando. Tem gente que leva mais tempo. Tem gente que é rápido. Tem gente que entendeu o princípio e vai. Mas tem aqueles crentes que são um pouco lerdo. Tem TDAH espiritual, né? É devagar, ele demora a entender. Aí até ele entender, aí tem gente que desistiu. Calma. A santificação, ela envolve o Espírito, mas envolve a nossa vontade. Nós temos que nos render ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar ele transformar. Como eu falei, são coisas que... E às vezes Deus vai usar a pessoa que está do seu lado, a sua esposa, seu marido, seu filho, os seus pais, para te ajudar a transformar. É por isso que na igreja nós temos o discipulado. E uma das coisas no discipulado é a prestação de contas. Que dentro do discipulado, a prestação de contas é que nos mostra se nós estamos no caminho da santificação. Porque se você parar a santificação, o que acontece? O que falou aqui no louvor? Para de ir na academia. Aí o cara malha o ano todo. Aí tira um mês de férias. Aí quando vai ver, a barriga já saiu da forma, a camisa já não fecha. Um mês só. Aí você leva mais um ano para voltar ao normal. É difícil, gente. E engordar é fácil. Não, Lucide? Perder peso é que é difícil, gente. Pensa num negócio difícil, emagrecer. As mulheres que o digam. É difícil, gente. Envolve um processo, é algo progressivo. E tem que ter a cooperação do crente. 8º ponto, o perigo de resistir ao Espírito Santo. Gente, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Por que isso? Porque o Espírito está tentando te convencer, é ele que te convence. Se você recusar, você perde a salvação. Você perdeu. Não vai ser salvo. E olha, nós estamos no tempo da graça, que o Espírito Santo está indo a todas as pessoas. Esse tempo atrás eu pensava que empresário era difícil de se converter. Aí eu viajei com um camarada, um dos homens mais ricos que tem aqui no estado, e ele tem negócios fora também. Quando esse homem começou a falar de Deus, eu falei, o quê? Você, pastor, eu sou cristão. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e falou assim, olha, não existe limites para o Espírito Santo de Deus. Eu entendi que eu precisava de um Salvador. Eu falei, cara, se Deus toca no rico, agora tem pobre que é metida besta, né? Aí, não, esse negócio de igreja, esse negócio de... Não quero saber desse negócio, não. Não é sensível a ouvir o Espírito Santo de Deus. Queridos, falsos profetas e mestres têm distorcido a obra do Espírito Santo. Aí Deus vai condenar essas pessoas. Por isso que ele tem que tomar muito cuidado. Tem coisa que não é o Espírito Santo de Deus, tem coisa que é meninice. Quem está cheio do Espírito Santo, olha, pega 2 latas. Uma lata cheia d'água e uma lata vazia. Bate na lata cheia. Faz barulho? Aí não, agora bate na lata vazia. Faz um escândalo, né? Tem gente que é lata vazia. O cara roda, pula, quebra a cadeira. Mas na hora que vai lá fora, odeia, calote, palavras torpes, não foi nem tocado pelo Espírito Santo de Deus. É emoção. Tem muito emocionalismo dentro das igrejas. E nós, igreja, nos tornamos especialistas em ajudar o Espírito Santo. A gente faz um culto emocional. Aquele louvor que toca lá, que o louvor toca, gente. O louvor estava aqui, estava o Espírito Santo tocando no nosso coração, o louvor toca. E é muita canção hoje que fala do homem. Você é vencedor, você é não sei o quê. E o cara está lá, eu sou. Mas o evangelho, nenhum evangelho.
Por isso que tem que ter letra. Não é só a melodia, a letra é importante. E aí, queridos, a igreja ela tem se tornado especialista. E a gente vê pessoas que se dizem que se tornaram evangélicas, aí quando você vê a vida dessas pessoas, você fala, paz. Uma vez uma pessoa falou comigo que o Neymar era de uma igreja lá de Santos, que ele doou 5 milhões, a igreja comprou um terreno e tal. Eu disse, não, o cara não é crente, não. Cheio de mulher, transando, desculpa a palavra, tendo relação sexual à torta e direito. Testemunho zero. Boate. Não é crente, não. Mas diz que é. E assim tem um monte. Aí as pessoas olham para esses ídolos e pensam o seguinte, isso é ser cristão. Eu quero isso para mim. Porque nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para o Espírito Santo de Deus. Porque a mídia está tentando, com esses falsos profetas, deturbar o Evangelho. Dizendo que não precisa haver regeneração, que não precisa haver transformação. Você vem como está. Gente, a igreja do Senhor, ela está aberta para todo mundo. Mas o céu não está. Porque se você pegar a Bíblia, quem vai ficar de fora do céu? 1 Coríntios 6 fala. A lista de quem vai ficar do céu, fora do céu é grande. Todo mundo pode entrar na igreja, mas entrar no céu não. E nós como igreja nós temos que falar a verdade. Porque esse evangelho, a igreja é inclusiva. Isso acaba se tornando uma mentira. Porque a igreja, na grande verdade, ela está aberta para todos. Que a Bíblia diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai aliviar. Por isso é que a gente entra e é transformado. Você vem do jeito que você está. Nós não vamos fechar a porta para nenhum pecador na igreja. Nenhum. Todo mundo pode entrar na igreja. Mas a verdade vai ser pregada. E aí, quem quiser ser transformado pelo Espírito, ser santificado, aí é diferente. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E aí? Eu posso pregar para você que você não precisa se santificar? Sendo que a Bíblia diz... Aí as pessoas pensam que é ver a Deus aqui na terra. Mas nós só veremos Deus na glorificação, gente. Aqui na terra, nós não podemos ver Deus, porque Ele é fogo consumidor. Agora, no dia que nós formos transformados, no dia que nós chegarmos dos céus, aí nós veremos a Deus. Mas só aquele que foi santificado. Você consegue entender? O Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo edifica a igreja, concedendo dons e ungindo os crentes em Cristo. Olha, quem concede os dons? O dom, ele é do Espírito. Então, tem gente que vai ter dom para profetizar, dom na oração, dons, diversos dons. Tem dons que estão lá no Novo Testamento, tem dons que Deus está usando hoje. Hoje tem o dom da mídia, né? O dom de se comunicar. Tem muitos dons que o Espírito Santo faz. Cada tempo ele vai trazendo dons diferentes, trazendo uma graça diferente. Isso é do Espírito. Agora o fruto é seu. Amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, temperança. Essas coisas é seu. É o Espírito Santo que produz em você. Agora o dom, ele pertence ao Espírito Santo e é ele que vai encher e usar na igreja. Ou seja, nós estaremos aqui fazendo as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que se você tem dificuldade, pastor, eu queria tanto cantar, ora e pede a Deus. Pastor, eu queria tanto pregar, ora e pede ao Espírito Santo de Deus. Eu queria tanto fazer algo na obra, pede ao Espírito Santo de Deus. Olha, a primeira vez que eu fui convidado, quando eu era pastor em Santa Leopoldina, nós abrimos a igreja ali, e quando a gente começou o trabalho lá, a igreja começou a crescer muito rápido, e veio o aniversário da cidade. E aí um vereador falou, pastor, eu queria te dar o título de cidadão. Eu falei assim, só vou se eu puder pregar. Aí, cheio de marra, né? Aí ele falou assim, eu vou ver. Aí falou com a pessoa lá da prefeitura, falou assim, 10 minutos. Pastor, pode falar só 10 minutos. Aí eu fui dar a palavra. E, gente, quando eu soube que ia estar governador, presidente do Tribunal de Justiça, um monte de político,
Aí eu tremi na base. Falei assim, rapaz, eu nunca vi esse monte de autoridade. E eu orei. Eu falei, Espírito Santo, me usa. Usa, apesar de quem eu sou, me usa para falar para esses homens. Gente, quando eu peguei a palavra, Deus me deu Deuteronômio 28. E foi interessante que eu fui o último a falar, né? E todo mundo que falou, governador, presidente do Tribunal de Justiça, todo mundo reclamando, né? Da crise, de não sei o quê. E eu peguei Deuteronômio 28. O começo diz, se ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, aí vai ter paz, prosperidade, tudo vai acontecer na cidade. Mas se não ouvir, aí vem todo um monte de problema. E eu li esse texto. E eu falei, sabe por que o nosso estado está do jeito que está? É porque vocês precisam se dobrar diante do Senhor. E, gente, eu fui falando numa autoridade, não era eu falando. E quando eu terminei, o presidente do Tribunal de Justiça, na época, era o Dr. Wellington City. Ele me procurou e falou, pastor, eu queria que você fosse lá no meu gabinete, levar essa mensagem. E eu comecei a pregar regularmente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ele sempre me chamava. O prefeito me chamava para orar. Não havia capacidade nenhuma em mim. E não há. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Porque por mim mesmo eu não tenho o que falar. Agora, quando eu falo pelo Espírito, eu falo as coisas que são de Deus. Aí é diferente, porque você vai estar falando na sabedoria do Espírito Santo, como os profetas falaram. E muitas das vezes nós queremos ter a boa retórica, nós queremos ter o conhecimento, isso é importante sim. Mas agora quando nós falamos da palavra, aí queridos, não existe autoridade como isso aqui, como a Bíblia. Não tem autoridade como a Bíblia. É por isso que quando você pede Espírito Santo, me usa. Para quê? Não é para você aparecer, não é para você vender livro, não é para você ser famoso. Te use para a glória de Deus. E você vai falar aquilo que Deus mandar. E depois disso eu comecei a pregar em vários lugares diferentes. Vários tribunais. Chamava. E eu via o pessoal sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Convencendo as pessoas que precisavam mudar. E um dia um juiz falou comigo o seguinte, pastor, é tão difícil ser crente, né? Eu falei assim, sem Jesus, sem o Espírito Santo, você nunca vai ser crente. Você não consegue. Porque nós mesmos não conseguimos. A bandeja que o mundo traz é muito grande. Mas pelo Espírito nós conseguimos isso. Queridos, 10º ponto. A vida espiritual e a comunhão com Deus, ela é sustentada pelo Espírito. Que nos capacita a orar, que nos capacita a obedecer e a perseverar. Olha... E o Espírito Santo, ele nos dá uma segurança eterna que nós somos salvos. Se tem uma certeza que eu tenho, é que um dia eu vou para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma do meu chamado. Eu não tenho dúvida nenhuma do propósito de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma dessas coisas. Eu sei porque Deus me chamou. E eu sei o que eu estou fazendo aqui, porque o Espírito Santo coloca isso no meu coração. Às vezes as pessoas falam, pastor, às vezes você é bobo. Meu irmão, não é ser bobo. É você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É assim que Deus trabalha. Agora, quando é a minha carne falando, meu irmão, se a minha carne tivesse do controle, eu já estaria fazendo outras coisas. Mas o dia que eu decidi ser governado pelo Espírito e dirigido pelo Espírito, eu comecei a ter a tranquilidade e a segurança de viver. Aí você começa a desfrutar um casamento melhor, um relacionamento com a esposa melhor. Você começa a ver Deus trabalhando na vida dos seus filhos. Olha, a maior alegria que eu tenho é saber que a próxima geração minha serve ao Senhor. Isso é alegria. Meu neto já foi consagrado, ainda não nasceu, mas o nome que vai receber já é o nome de um profeta bíblico. Isso traz uma tranquilidade ao coração. Pastor, mas e aí? Meu irmão, o Espírito Santo ele trabalha, e às vezes trabalha de forma diferente. Eu vejo igual a família da minha mãe. Meu avô foi um homem tão temente a Deus. Foi um exemplo para nós. Um exemplo de um homem de Deus. Um homem que não media esforços para perdoar, para amar, para ajudar as pessoas, para pregar. E todos os filhos homens se desviaram, né, mãe? Só as mulheres ficaram firmes na igreja. Mas
Deus foi fazendo, porque a obra de Deus, ela vai para a próxima geração por causa da nossa. Então, quando nós somos fiéis, nós amamos o Senhor, quando nós honramos o Senhor, a outra geração vai ser influenciada. E eu vi os meus tios casando com mulheres que não eram evangélicas, não eram cristãs, e se convertendo, e levando os filhos para a igreja. E daqui a pouco eu fico arrastando os meus tios. Eu falo, rapaz, como é que Deus trabalha, né? Por fidelidade a uma geração, Ele abençoa a próxima geração. Por isso que a gente confia no Espírito Santo de Deus. Quando a gente pega a palavra que Ele diz, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Nós temos que crer que Ele é capaz de fazer, de mudar a situação, de mudar coisas, de transformar. É o Espírito Santo que faz isso. Olha, a vida cristã, a vida espiritual e a comunhão, ela é sustentada pelo Espírito. Ele nos capacita, porque nem orar nós sabemos. Nós não conseguimos obedecer, porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nos convém, e em tudo, na nossa vida diária, nós queremos seguir um caminho, o Espírito Santo fala, não é por aqui. E quantas vezes eu deixei de ouvir o Espírito Santo, quando ele falou, não vai, e eu fui e quebrei a cara. Várias vezes. Deu orar e o Espírito Santo falar, não faça, e eu fui fazer. Aí deu tudo errado. Aí hoje, gente, quando Deus fala, eu, opa, na hora, não penso duas vezes. Olha, o Espírito Santo, eu vou fechar por aqui, né? Porque seria muita coisa para pregar nessa noite, e eu quero continuar depois falando sobre o Espírito Santo. Mas eu queria que você entendesse um resumo. A centralidade do Espírito Santo na salvação. Desde a regeneração até a santificação. E enfatizar a sua divindade, a sua obra em Cristo e a sua atuação na vida dos crentes. Sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Nada. É por isso, queridos, que nessa noite eu queria que você colocasse sua vida diante do Espírito Santo de Deus agora. Você tem dado a Ele a importância que Ele merece? Você tem dado a Ele? Porque às vezes nós não estamos ouvindo, nós ouvimos todo mundo, né? Mas nós não ouvimos Ele. E às vezes nós temos que ajustar o nosso relógio para ouvir o Espírito Santo de Deus. Ouvir o Espírito Santo de Deus é ser abençoado em tudo. Então você fala, pastor, eu ainda não senti o Espírito Santo na minha vida. Queria tanto sentir o que você está falando. A Bíblia diz que Deus jamais negaria o Espírito dele a ninguém. Ele jamais negaria. Uma vez eu estava no presídio e tinha um rapaz, quando eu estava pregando, ele chorou muito. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, pastor, eu me afastei da igreja, porque eu fazia parte da igreja, e a igreja era muito radical nos usos e costumes, e eu fui jogar bola no domingo, fui excluído da igreja, e falaram comigo o seguinte, você pecou contra o Espírito Santo de Deus, você perdeu a sua salvação. E a partir daquele dia eu comecei a beber, sexo, drogas, e entrei no mundo do crime, e vim parar aqui. Aí na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e falou o seguinte, eu nunca abandonei ele. Eu falei, olha, você chorou durante a mensagem, durante o louvor, porque o Espírito Santo está dentro de você. Talvez a chama está pequenininha, mas está lá. É igual o copo. Esse copo tem bastante água. Agora se eu beber toda a água e ficar uma gota d'água, ainda tem água. Às vezes a gente está igual o copo com a gota d'água. A gente se esvaziou. É por isso que nós acreditamos no enchimento do Espírito Santo. Nós nos enchemos dele. E como é que você se enche de algo? Você bebe, né? Vai beber, encher de água, você bebe água. Comida você come. O Espírito Santo nós temos que nos encher. Você vai encher do Espírito Santo. Leitura bíblica, oração. É assim que a gente enche, adorando. E queridos, levar um cristianismo de qualquer jeito não enche ninguém não.
Para se encher do Espírito Santo, você tem que buscar Ele. Assim como você vai para a academia malhar, e se você parar de malhar, você perde toda a sua forma física, a mesma coisa é com o Espírito Santo. Se você parar de buscar, ele vai começar a diminuir. Ele não deixa você, ele continua dentro de você. Tanto é que você ouve um louvor, toca em você, você vê um versículo, te quebranta, mas ele está lá, e ele quer encher. O fogo quer incendiar. E isso é você falar assim: vem me encher, vem encher a minha vida, vem encher o meu coração. A coisa mais importante que nós temos é o Espírito Santo de Deus. A coisa mais importante. Sem Ele nada nós podemos fazer. Nenhuma estrutura de igreja sem o Espírito Santo de Deus é nada. Nós podemos ter a melhor estrutura. As pessoas falam: pastor, se a gente tivesse isso, tivesse aquilo. Meu irmão, sem o Espírito Santo de Deus, nós seremos um clube, seremos igual um show. Agora com o Espírito Santo nós seremos quebrantados. E eu creio que está vindo um grande avivamento sobre a terra. Os avivamentos, eles vêm, passam, e eu creio que está vindo um grande avivamento que vai pegar essa geração que está aí. Quando eu vejo esses meninos com sede de Bíblia, e está embaixada e mensageiras, está pegando fogo no Brasil inteiro. Várias igrejas estão começando. Quando começou, né, Luiz? Era 4, 5 igrejas, agora tem um monte de igreja. É uma geração de adolescentes que estão buscando a Deus, estão conhecendo a palavra. Vai haver um grande avivamento na nossa nação, e vai começar com eles. Não se assuste quando você vê essa turma pregando aqui, tá? Porque tocando eles já estão. Se assuste quando eles começarem a pregar e Deus começar a usar eles de forma poderosa. Eu creio que nós estamos nesse tempo. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.